Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de oração e estudos na nossa quinta-feira. Hoje eu pensei a gente começar um pouquinho diferente. Nós vamos primeiro coletar os pedidos de oração. Vamos ser um pouco breve hoje, porque nós estamos iniciando um curso e talvez por ser o primeiro dia, o pastor precise de alguns minutos a mais, para que não se estenda muito e a gente não fique cansado. Então vamos... Primeiro a gente vai coletar os pedidos de oração, aí nós vamos cantar só 2 louvores e já vamos passar para o curso, tá bom? Vamos orar. Eterno Deus, mais uma vez, Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, na Tua casa. Viemos aqui, Pai, louvar o Senhor, agradecer o Teu nome, que é o Senhor de tudo que autoriza e deixa e permite tudo na nossa vida. E hoje, Pai, em especial, queremos pedir ao Senhor que abra nossa mente, os nossos corações, para esse aprendizado que nós vamos iniciar hoje, Pai. Que o Senhor esteja aqui presente na nossa mente, na nossa vida, no nosso coração. Nos abasteça, Pai, faça que a gente entenda o que o Senhor quer e o que o Senhor está tentando transmitir para nós. Peço, Pai, aos irmãos que ainda não chegaram, que estão para chegar, que o Senhor os traga com segurança. E aqueles também, Pai, que não puderam vir, que o Senhor esteja com eles em todos os momentos. E se algum deles não vier para algum problema de saúde, algum problema financeiro, peço ao Senhor que resolva para eles, Pai, abasteça, cure eles. E principalmente, Pai, dê força para que eles sintam necessidade de no próximo encontro estar todos aqui conosco. Se ora cada vez em nome de Cristo. Amém, Pai. Amém. Vamos fazer um bloco de 4 pedidos. Quem tem o primeiro pedido? Bem. Pedido do grupo Termoflávio do Organizou, né? E eles, pela Mercy, a Raquelzinha, a gravidez da Júlia, relação com o pastor Mário. Eu acho que tinha um exame do ânimo também, não sei se o exame do ânimo teve algum retorno como Obrigado. Oremos. Senhor Deus, obrigado por mais um dia na sua presença. Pai, sabemos que o Senhor nos ouve, nos atende, de acordo com a sua vontade, não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Quero colocar em especial, Senhor Deus, a vida da Mercy, Pai, nesse tratamento que ela vai iniciar agora. Liguei para ela ontem, ela está vai fazer exames e vai começar um tratamento.
importa deles, Pai, principalmente o mais importante, que é a vida eterna. Atrai eles pelo teu santo nome, pelo teu santo poder. Estou sempre evangelho seja claro e eficaz na vida deles, fazendo libertação, cura, cura física, cura de doenças, principalmente o Edmilson, também a cura do vício, o alcoolismo, o café, tradicional vício. Ajuda eles, Senhor. Todos nós temos algo que queremos nos livrar, queremos ser cada vez mais santos diante de Ti. Ajuda eles a livrar desse vício, porque o vício distrai, ele afasta a mente de Ti, Senhor. Faz com que a pessoa esqueça os problemas, também anestesia para a consciência, Senhor. Ajuda, Pai, liberta a Tua salvação. Também, Pai, lembramos do pastor Jones, que está com essa nova atividade lá no trabalho, então, está sendo demandado mais responsabilidades, nós sabemos que o Teu servo não só uma pessoa retirada, Pai, no trabalho, sabemos que o Senhor preparou para esse momento, pedimos que o Senhor dê força e sabedoria para mais essa tarefa, Senhor. Abençoa nossa vida, abençoa os irmãos que não puderam vir, o Senhor sabe que essas coisas, em nome santo de Jesus. Amém. Eterno Deus, eu quero pedir ao Senhor hoje um especial para a vida de salvação de Júnior, Samanta, Fernando, Amanda e Luca. São meus filhos, Pai, o Senhor os conhece, sabe que eles já ouviram da Tua palavra, mas continuam um pouquinho afastados. Peço ao Senhor que cuide, Pai, da salvação deles, e principalmente, Pai, do Fernando e da Amanda, que a gente vai estar com eles daqui uns dias, que o Senhor nos dê o privilégio, Pai, de poder falar com eles, poder demonstrar para eles como nós vivemos em Cristo, e que as coisas, hoje eu aprendi que elas não são mais fáceis, mas elas são possíveis. Então, abasteça eles, Pai, de tudo que eles precisarem. Cuida, Pai, do Júnior, dessa mãe também aqui, do relacionamento deles. Fica com eles, Pai, em todos os momentos. Se eu oro, peço e agradeço, Pai. Mais algum pedido? Então, é o seguinte, nós vamos cantar o hino, começar com o hino 209. E eu vou convidar vocês para ficar em pé, se a gente cantar um pouquinho mais forte. O hino 209, a primeira e a última estrofe, somente, tá? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro minha luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Firme nas promessas de Jesus. Vamos cantar o hino 201, chamada final. Aí eu vou passar para o pastor. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei.
chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Ficarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois ficar a vida e o amor aqui cessar e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Pastor. Boa noite. Saúdo os irmãos com a paz de Cristo, amém? Amém. Amém. Também quero bem-vindar os irmãos e irmãs que estão conosco nessa transmissão online. Você aí de sua casa, da poltrona, seja bem-vindo também ao treinamento, curso do Apocalipse. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1 e o versículo de número 3. O Heraldo está entregando aí algumas folhas de esboço para que você possa preencher, tá bom? E no verso da folha você pode colocar, se assim desejar, algumas informações adicionais, curiosas, que eu vou colocar no quadro, que talvez seja do seu interesse, tá bom? Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Existe aqui uma promessa. Gostaria de pedir a você que memorizasse esse texto até o finalzinho do curso. Serão 10 aulas. Acredito que talvez irei precisar de uma ou mais outra aula, mas a princípio estou planejando 10 aulas, tá bom? Apocalipse 1:3 diz assim: estão comigo? Não presente, com a Bíblia aberta. Ok. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Amém? Amém. Feliz aquele que faz o que com o Apocalipse? Lê. Feliz aquele que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Feliz é você, viu? Que caminho feliz é o teu? Se você ler o livro destas profecias, se você guardar. Então vamos pedir a Deus então que possa nos abençoar para que assim possamos compreender. Nós estamos dando início ao curso hoje, né? Acredito que muitos outros se juntarão a nós no transcorrer dessas 10 aulas. Vamos orar. Amado Deus, eu peço perdão das minhas falhas. Me envergonho, muitas das vezes, por não fazer a tua vontade. Mas sabemos que eu tenho uma esperança em Cristo, que eu posso vencer também isso. E também sei que em Cristo eu tenho perdão. Então me perdoe as falhas que cometi no dia de hoje. Oro também a favor dos meus irmãos, que o Espírito Santo atue no coração deles, mostrando a eles os erros que talvez tenham cometido, que o Senhor possa ajudá-los num caminho melhor. Pedimos ao Senhor que também fala-nos ao coração
não somente trazendo conhecimento, mas também despertando o nosso coração para as verdades que serão aqui apresentadas. Pai Santo, oramos também por aqueles irmãos e aquelas irmãs que estão em casa, que vão estudar também aqui conosco. A extensão da Igreja Nova Esperança se estende também a outros lares, a outros lugares. Então que a Tua palavra chegue ao coração deles também. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Alguém sabe o que significa a palavra escatologia? Acho que vocês sabem, né? Escatologia é uma palavra muito conhecida, né? A palavra escatós é uma palavra grega, né? Escatós. Escatós significa último. Último. Ou escatós também pode significar fim. Logia, né? Vocês já sabem, logia quer dizer estudo ou discurso. Então, o que seria escatologia? O estudo das últimas coisas. Não, tá certo, né? Literal é assim mesmo, estudo do fim. Mas seria o estudo das últimas coisas. Irmãos, nós vamos hoje, na nossa primeira aula, estudar um pouquinho sobre as dispensações. Tá bom? Alguém aqui já teve contato com esse conteúdo alguma vez na sua caminhada? Acho que vários de vocês já tiveram contato com esse conteúdo. Gente, as nossas aulas serão divididas em 10 tópicos. Esse é o primeiro tópico. Eu creio que ele é imprescindível para você entender escatologia, né? Depois que eu passar a vocês as dispensações, nós vamos estudar um outro conteúdo que tem a ver com escatologia, que são as 70 semanas de Daniel, que tem a ver também com escatologia. Alguém aqui já teve contato com as 70 semanas de Daniel? Alguns de vocês também. Depois, nós vamos estudar um resumo do livro do Apocalipse. O Apocalipse tem 22 capítulos. Nós vamos ter um apanhado geral. Nós vamos ter uma visão panorâmica do que o livro trata no geral. Depois, nós vamos estudar algo que os crentes mais sinceros confundem: as diferenças entre o arrebatamento da igreja e a revelação de Jesus Cristo. Muitas pessoas confundem os eventos, né? Quando é que Jesus vem nos ares? Quais são os eventos que circundam o arrebatamento e quais são os eventos que circundam, por exemplo, a segunda vinda de Jesus? E eu quero trazer essas diferenças para que você, ao ler o texto, você saiba: olha, aqui está falando do arrebatamento, aqui está falando da segunda vinda de Jesus. Também, logo em seguida, nós vamos estudar a diferença entre a tribulação e a grande tribulação. Não sei se vocês sabem, mas 85% do livro do Apocalipse trata da grande tribulação. Da tribulação e grande tribulação. Esse período de juízo que vai cair sobre os moradores da terra. Depois nós vamos estudar as ressurreições, nós vamos estudar o juízo final, nós vamos estudar o grande trono branco, o reino milenar, e nós vamos estudar, por fim, novos céus e nova terra. Nós temos uma caminhada aí pela frente, e eu tenho certeza que vai ser uma boa aventura, tá bom? Muito bem, o nosso curso, ele começa com esse tópico, as dispensações, e eu quero que você preste muito bem atenção, que são 7 as dispensações, e nós vamos conversar com vocês a respeito disso, tá certo? Dispensações. Alguém sabe o que significa essa palavra? Dispensação. O que é dispensação? Alguém sabe? Pode falar. Alguns já sabem, né? A palavra dispensação é uma palavra grega também, né? Ela é composta de 2 termos gregos. A primeira parte dessa palavra na língua grega é oiko, que significa casa. E a segunda parte dessa palavra, que também é uma palavra
nomia, que é regras. Regras de uma casa. A palavra dispensação é oikonomia. Ela poderia ser traduzida como administração. Administração. Então, olha que interessante. Então, o que seriam as dispensações? São administrações. É a gestão de Deus com relação à história da humanidade. É a forma como Deus, ele gerencia. Inclusive, a palavra economia também pode ser entendida como gestão. É como Deus administra. Ele gesta a história da humanidade. Irmãos, nós temos que entender que dispensações ou dispensacionalismo, deixa eu marcar aqui essa palavra. Eu vou falar alguns termos técnicos por enquanto, depois eu entro, eu preciso fazer isso, tá? O dispensacionalismo é um sistema de hermenêutica, é um sistema de interpretação bíblica, não é o único, tá? Mas é o sistema que nós usamos como batista. E esse sistema ele tem sido usado, por exemplo, por muitos estudiosos, inclusive boa parte dos cristãos do Brasil e dos Estados Unidos usam esse sistema, principalmente as igrejas batistas e também as igrejas Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus das igrejas pentecostais, ela é uma das maiores aqui no Brasil. A Igreja Batista, como igreja histórica, é uma das maiores no Brasil. Por isso que esse sistema é o sistema mais adotado entre as igrejas. Existem outros sistemas, mas esse é o mais comum, é o mais popular. Oi? É sistema de interpretação? É, isso. É um sistema hermenêutico de interpretação. E por que o pessoal gosta desse sistema? Por que nós adotamos? Porque é o sistema que propõe uma linha do tempo muito clara a respeito de como Deus trata e tem tratado com a humanidade. O dispensacionalismo, ele usa eu vou colocar aqui alguns termos e eu explico, tá? Fique tranquilo. O dispensacionalismo, ele usa uma hermenêutica literal. Hermenêutica é uma ciência, é a ciência da interpretação. O dispensacionalismo usa uma hermenêutica literal. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, quando nós pegamos um trecho da Bíblia Sagrada, esse sistema ele vai respeitar o sentido natural do texto. Ele vai respeitar a gramática do texto. Ele vai respeitar o estilo literário do texto. Quando você assume essa postura, usando essa ciência de interpretação, você vai prevenir alguns erros que alguns teólogos fazem a respeito de alegorizar o texto, trazer alegorias para o texto. O que é uma alegoria? É dar um sentido subjetivo ao texto. E qual o problema disso? Bem, a autoridade final não é a escritura, é a imaginação do intérprete. Então isso traz consigo vários problemas. Imagina a autoridade final ser você mesmo. Vou dar um exemplo. A Bíblia fala lá no livro do Apocalipse sobre a mulher. A Bíblia fala na Bíblia Sagrada sobre o dragão. São figuras. Mas essas figuras, elas têm um sentido literal. Nós entendemos que há um sentido de nós usarmos a hermenêutica para ter um sentido literal. Quando você alegoriza isso, o sentido dessas expressões cabe do próprio intérprete. Então isso acaba sendo um risco e acaba havendo muitas aberrações doutrinárias. Então, nós entendemos que é o sistema mais seguro. Existem muitas, gente, mas muitas interpretações alegóricas que são arbitrárias, que geram muitos erros, né? E quando você usa esse sistema de hermenêutica,
você consegue entender melhor algumas doutrinas. Por exemplo, a doutrina do arrebatamento, que tem muita confusão aí fora. A doutrina da tribulação. Opa, tribulação. A doutrina do reino milenar. Nós vamos estudar essas doutrinas. E a hermenêutica ela ajuda-nos a entender esses pontos que são fundamentais para nós. Atualmente, gente, há 4 escolas de hermenêutica escatológica. Há 4 escolas. A primeira escola, ela se chama aliancismo. Aliancismo. Eu já explico para vocês, tá? Gente, é com conteúdo técnico, eu preciso passar isso. Você me perdoa? Tá bom? Aliancismo é uma escola de interpretação, é uma escola de hermenêutica. Existe uma segunda escola, ela se chama preterismo. Preterismo. Há uma terceira escola, chamada idealismo. Existe uma quarta escola, chamada dispensacionalismo. Qual a diferença dessas escolas? É bem simples. Por exemplo, no aliancismo, nós já estamos no Apocalipse. Quem é aliancista, nós já estamos no final dos tempos. Quais são as igrejas que são aliancistas? Nós temos a igreja presbiteriana, eles são aliancistas, os presbiterianos, os congregacionais e também os anglicanos. Eles adotam o sistema de interpretação aliancista. Para eles, nós já estamos no Apocalipse. No preterismo, o Apocalipse, ele já aconteceu. Por isso, pretérito, passado. O preterismo, o Apocalipse terminou no ano 70 da era cristã. E quais são as igrejas que são preteristas? Alguns presbiterianos reformados e alguns católicos. Eles são preteristas. Também existem os idealismos. O que seria o idealismo? É o seguinte, o Apocalipse ele não é real. Ele não é algo que vai acontecer como um fato concreto. Ele é simbólico. Ele só tem uma aplicação moral, só isso. Ele não vai acontecer. E quais são as igrejas que adotam esse sistema? Alguns católicos ortodoxos e também os luteranos. Eles adotam o sistema de idealismo. Quais são? Agora, o que seria o dispensacionalismo? O dispensacionalismo, ele olha o Apocalipse para o futuro. Então é bem fácil distinguir as 4 escolas. Aliancismo, já estamos. Preterismo, já foi, terminou no ano 70. Idealismo, não tem Apocalipse concreto, é simbólico. E para os dispensacionalistas, para nós, o Apocalipse é um evento futuro. Normalmente quem adota esse sistema, eu já falei, são as igrejas históricas. A igreja histórica, os batistas e os pentecostais. Quem adota esse sistema são os irmãos da Assembleia de Deus, né? Pastor Jonas, me faz uma gentileza? Eu poderia arrumar um paninho para eu apagar? Se não for... Um apagador? Um apagador? Tem um apagador ali. Tem, tadinho, ele já foi. Vamos dar um galardão para ele. Tá bom. Gente, o dispensacionalismo clássico, que é o que nós adotamos, porque existem outros 2 dispensacionalismos que eu não vou entrar. E os 2? Tá, tadinho do pastor. Depois eu vou dar um abraço nele. Obrigado.
escrito um quadro maior, se você preferir. Ah, tá. Não, vamos esse aqui. Tá bom. Gente, existe o dispensacionalismo clássico, existe o dispensacionalismo progressivo e tem um novo agora, o dispensacionalismo revisado. Mas eu não vou entrar. Pastor, o irmão Heraldo pegou aqui do lado. Depois eu te dou um abraço. Obrigado, viu? Não precisa? Mas eu darei mesmo assim. Preso. Gente, nós adotamos o dispensacionalismo clássico, mas existe ainda o dispensacionalismo progressivo. Eu posso falar em algumas aulas se vocês tiverem curiosidade. E atualmente existe o dispensacionalismo revisado, tá bom? Nós adotamos o clássico. O dispensacionalismo clássico ele tem uma estrutura. E essa estrutura ela é tríplice. Vocês perceberão que no dispensacionalismo, em cada uma das dispensações há uma estrutura que ela se repete ao longo das 7. Todas elas têm. Que seria o quê? Primeira estrutura, responsabilidade. O que isso quer dizer? Que Deus ele testa a humanidade com relação a uma prova. Em cada uma das dispensações, são 7, Deus vai fazer um teste de obediência. Vocês perceberão uma segunda estrutura, que é o fracasso. O que seria esse fracasso? O homem falha nesse teste de obediência, em todas as dispensações. Por exemplo, nós estamos hoje na dispensação da graça. Nós já sabemos que vamos falhar. A última dispensação era chamada reino, onde Jesus estabelece o reino milenar. Vai haver uma responsabilidade. Nós já sabemos que eles vão fracassar. Então, em todas as dispensações, essa é a estrutura: uma responsabilidade, um fracasso e haverá um juízo, um castigo. Em todas elas, vocês verão essa estrutura. E eu fico fascinado, porque na verdade eu poderia adicionar uma nova aqui, uma nova estrutura, que a gente percebe em todas as dispensações. Sabe o que seria? Graça. Nós vemos graça, favor imerecido na inocência. Mesmo que eles tenham fracassado, Deus tenha dado juízo. Eu vou trazer essas observações. Você vê graça ali. Na segunda dispensação você vê graça. Na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na sétima. Porque o nosso Deus é um Deus gracioso, né? Amém por isso, né, irmãos? Amém. Gente, são 7 as dispensações. Eu estou dando só um resumão, depois eu entro nelas, tá? Quais são elas? Eu vou colocar só a inicial, porque a gente vai falar bastante delas, só para vocês terem um panorama geral daquilo que nós estamos conversando. A primeira dispensação, ela começa com I. Sabe qual é? Inocência. 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 A primeira chama inocência. A primeira dispensação. É o que eu vou tratar com vocês hoje. Pode anotar se vocês quiserem. Tudo que eu estou escrevendo, você pode anotar. Vai ajudar na prova final. A segunda dispensação, ela se chama consciência. Nós vamos estudar hoje, se Deus permitir. Tá? A terceira, ela se chama governo humano. A quarta se chama promessa. Alguém falou Palmeiras. Não, gente. Palmeiras. Promessa. A quinta chama-se lei. A sexta chama-se graça. E a sétima chama-se
reino. Né? São 7 as dispensações: inocência, consciência, governo, promessa, lei, graça e reino. Hoje nós vamos começar com a primeira dispensação, chamada inocência. Na folha dos irmãos, aí, você tem algo para ser preenchido, eu quero te ajudar, tá bom? Vamos lá? A teologia das dispensações entende que Deus, que palavrinha você acha que caberia aqui? Isso, administra. Pode preencher. Que é o sentido da palavra dispensação, ou economia. Né? Vamos lá? A teologia das dispensações entende que Deus administra o seu plano redentor em diferentes períodos da história humana, revelando progressivamente sua vontade ao homem. Para aqui um pouquinho. Gente, quando Deus estabelece a primeira dispensação, aqui é a revelação de Deus, aqui é a revelação completa. Mas esse pessoalzinho aqui, que viveu nessa época, não tinha toda essa revelação. Eles tiveram apenas uma pequenina porção. E eles tinham que obedecer a Deus com base nessa porção que eles haviam recebido. Quando chega na segunda dispensação, Deus revela um pouquinho mais da sua vontade. Aí eles são responsáveis por esse conteúdo. Por isso que a revelação ela foi progressiva. Na medida em que as dispensações andam, a revelação ela vai andando. Hoje, por exemplo, nós temos ela completa. Ou seja, a minha responsabilidade ela é infinitamente maior do que a responsabilidade de Adão, por exemplo. Adão não sabia muitas das coisas que você sabe. As nossas crianças aqui conhecem mais sobre a vontade de Deus do que Adão, com relação ao conteúdo da revelação. Isso é muito importante na nossa pergunta. Por isso está falando aqui progressivamente. Vamos à sequência. Pastor. Foi. Então, se cada dispensação teve uma revelação própria, então é razoável admitir que na sétima, que ainda está no futuro, haverá novas revelações. Sim, na verdade, Deus vai colocar a sua vontade escrita no nosso coração. Essa é a conclusão final. Ele vai escrever nas tábuas do nosso coração. Né? Muito bem. Na sequência aí, a visão. Eita palavrão aí, né? Pré-tribulacionista. Já explico a vocês. A visão pré-tribulacionista crê que a igreja será arrebatada, o quê? Antes. A palavra pré quer dizer exatamente isso. Antes. Antes. A igreja, ela é tirada antes da tribulação. Por isso pré. E a visão pré-milenista. Pré-milenista. O que seria a visão pré? A palavra pré quer dizer? Antes. Antes. Quer dizer que Jesus vem antes do reino milenar. Isso quer dizer pré-tribulacionista e pré-milenista. Pré-tribulacionista, a igreja é tirada antes da tribulação. Pré-milenista, Jesus vem antes do reino. Nós somos os dois, no caso. Nós somos os dois. Eles não são concorrentes. Isso. Então a visão pré-milenista sustenta que Cristo retornará antes de um reino literal de 1000 anos na terra. Tudo bem até aqui, gente? Vamos então entrar na primeira dispensação. Então eu vou convidar vocês a fazerem comigo uma viagem no tempo. Você achava que só o menininho lá do De Volta para o Futuro viajava no tempo, né? A gente também, né? Gente, esse primeiro período, ele é chamado inocência. E eu acho muito interessante esse período chamado inocência,
Porque é o único período aqui, ó, da história humana que o homem não conhecia o bem e o mal. Eles viviam naqueles dias sem ter a consciência moral do pecado, porque eles não sabiam o que era isso. Você sabia que a obediência esperada nesse período, ela era baseada num relacionamento pessoal com o Criador? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Um relacionamento pessoal. Ou seja, nesse período da história, o relacionamento com o Criador era baseado na confiança. Eu acredito que ainda hoje deveria ser assim. Mas ali era emblemático. E algo curioso que essa dispensação ensina é a dependência de Deus na manutenção da vida. Você quer viver? Então dependas e tenha um relacionamento pessoal com o Criador. Irmãos, a nossa existência, ela depende exclusivamente desse relacionamento pessoal com o Criador. E não somente nós, mas o mundo inteiro depende da sua existência de uma relação. Os animais, a vegetação, os mares, o universo. Você sabia que os próprios anjos dependem de Deus para existir? O diabo, ele não conseguiria manter a sua existência sem o Criador. O próprio diabo depende de Deus para existir. Toda a criação depende de Deus. E não somente para existir, mas para a manutenção da própria vida. Então, o homem lá no Jardim do Éden, ele dependia desse relacionamento para permanecer lá. É como se Deus dissesse para Adão e Eva: vocês querem permanecer no meu paraíso? Então vocês precisam ter uma relação de confiança comigo. Vocês terão dúvidas aqui, me pergunta. Eu venho toda a viração do dia, vocês vêm falar comigo. Deus queria que o ser humano, desde o início, tivesse proximidade e intimidade com Ele. E para deixar isso de maneira tão explícita, Ele coloca uma árvore, que é a árvore da independência de Deus, que é a árvore da autonomia em relação a Deus. Eu vou plantar uma árvore que vai deter nela mesma o conhecimento, a consciência do bem e do mal. Não comas. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas desta não coma. Tem dúvidas? Pergunta para mim. Eu venho no finalzinho da tarde tomar um café da tarde com vocês. Vocês podem me perguntar, eu me revelo a vocês. Interessante que a profecia da serpente, ela falhou. Porque a serpente falou à mulher que se eles comessem do fruto do conhecimento, como Deus, eles seriam. E isso não aconteceu. Não aconteceu isso, e eles perderam essa condição mais bela, a condição mais preciosa, a condição mais desejável, que seria, gente, você consegue imaginar Deus descendo todo finalzinho de tarde, Ele procurando ter uma relação com você e desejoso para lhe ensinar? O que você quer saber, meu filho? Eu estou aqui, pode me perguntar. Deus, imagina, Deus poderia trazer a eles a revelação de muitas verdades a respeito de si mesmo e das coisas que Ele havia criado. E curiosamente, irmãos, o Éden, ele é uma miniatura do reino. Porque no Éden nós temos
teremos apenas um jardim. No reino, nós teremos uma cidade. Ou seja, o plano de Deus é trazer isso de volta à realidade, por causa de um Redentor. Então, o primeiro teste humano, ele foi extremamente simples. Deus não falou uma regra, uma ordem de regras. Deus não deu 10 mandamentos. Deus deu apenas uma ordem negativa. Foi apenas uma. E essa ordem estava relacionada não ao fato de Deus querer colocar restrições a ele. Não é esse o objetivo. Deus está querendo deixar com que a gente não desfrute do que há do melhor no jardim. Não é esse o objetivo. Deus colocou aquela restrição para que eles entendessem que para eles existirem, eles precisariam ter uma relação pessoal de confiança com o Criador. A árvore do conhecimento, ela exemplificava exatamente isso. E um teste baseado no desejo de ter uma relação de confiança com aquele que o criou, irmãos, é espantosamente a lição mais preciosa que nós precisamos ter. Eu quero ter uma relação pessoal com o meu Deus. Isso mostra que a consciência nasce de um ato de rebelião. A consciência, ela nasce de um ato de desobediência. Mas ao mesmo tempo, a gente vê a graça de Deus, porque demonstra Deus estabelecendo um plano de redenção. E qual seria esse plano de redenção? É Deus buscando o homem. Não sempre vai ser assim. Na redenção é Deus quem busca. Inclusive, fazendo jus à palavra de Paulo, o apóstolo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 11, que diz: não há quem busque a Deus. E qual é a missão do Filho? Buscar e salvar o perdido. Lá no Gênesis, lá na dispensação da inocência, nós já temos Deus buscando o homem, porque quando o homem peca contra Deus, irmãos, a primeira reação que ele tem foi esconder-se de Deus. Como que você vai se esconder daquele que te gerou, daquele que deseja cuidar de você? Eu acho interessante também que lá na dispensação da inocência, Deus já estabelece a primeira morte substitutiva. E sabe quem é que mata? Um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva? Foi o próprio Deus. E foi assim em todas as dispensações. É Deus buscando e provendo um substituto. Então a salvação por meio do sangue já existia lá na dispensação da inocência. E eu quero chamar a sua atenção que os traços da humanidade já estavam presentes no Éden, no período da inocência. Os traços, por exemplo, o traço racional. O homem não se tornou racional depois, ele já era racional no Éden. Como que nós sabemos disso? Porque foi no Éden que Adão deu o que aos animais? Nome. E você sabe o que é dar nome ali? Dar nome exige capacidade cognitiva de classificação. Não é simplesmente escolher um nome aleatório, é dar um nome com o tipo básico daquele animal. Adão, ele era racional. Ele não era apenas racional, Adão também ele era criativo. E sabe por quê? Porque quando Deus trouxe Eva, ele admirou ela. E foi ele que deu o nome a ela. Não foi Deus que chamou ela Eva. Foi o Adão. O nome Eva significa mãe de todos os seres viventes. Essa capacidade ele já tinha lá no Éden.
como por exemplo também capacidade relacional. A Bíblia fala que ele andava com Deus e também andava com sua esposa, relacionamento. Como também liberdade. Havia liberdade lá no jardim, ele poderia fazer escolhas livres. E quando eu sei que as escolhas são livres? Quando ela pode contrariar a vontade do meu Criador. Deus quer isso. Liberdade implica fazer o contrário que Ele pediu para eu fazer. Como também trabalho. Sabia que trabalho não é maldição? Trabalho faz parte da composição do homem. O trabalho já existia no jardim. Quando Deus falou para ele cultivar e guardar no jardim. Às vezes a gente pensa que o trabalho veio por causa do pecado. Não. Veio a fadiga do trabalho. Mas o trabalho, ele já existia. E era uma fonte de bênção para o casal. Então todas essas características já estavam presentes. Gente, o período da dispensação, ela começa em Gênesis 1, 26. E ela vai até Gênesis capítulo 3, versículo 6. Este é o período bíblico da dispensação da inocência. Em resumo, agora é para vocês preencherem a folhinha de vocês. Vamos lá? Vamos preencher juntos? Deixa eu me achar aqui. Responsabilidade. Coloca aí. Obedecer e confiar em Deus. Essa era a responsabilidade. Obedecer e confiar em Deus. Fracasso ou falha, qual foi? Comer o fruto do bem e do mal. Esse foi o fracasso. Qual foi o juízo? O juízo aí é tríplice. Pode colocar aí queda, expulsão e morte espiritual. Esse foi o juízo. A queda, a expulsão do Éden, do jardim, e a morte espiritual. Mas eu colocaria, como eu havia dito para vocês, uma quarta estrutura. Não está aí na folha. Mas eu estou convicto que há uma quarta estrutura, a graça. Sabe qual foi a graça? O substituto e a promessa do Redentor, lá em Gênesis 3,15. Termina no versículo 16. Mas antes de terminar, ele promete um Redentor. Então, com isso, a gente fecha aqui a nossa primeira dispensação, chamada inocência. Conseguiram preencher a folhinha de vocês? Ok? Então, a palavrinha lá em cima é inocência, obedecer e confiar em Deus, comer do fruto do bem e do mal. O juízo é tríplice: queda, expulsão e morte espiritual. E graça, eu não coloquei aqui, mas você pode colocar no cantinho. A graça, a gente vê a promessa de um Redentor e uma substituição ali. Posso dar sequência? Pode. Muito bem. A segunda dispensação, ela é chamada de consciência. Aqui o bicho pega. Consciência. Consciência. A consciência foi o instrumento principal dessa segunda dispensação. O que isso significa? Que a partir de agora o homem sabia, gente, presta atenção, discernir o certo do errado. Ele sabia agora discernir. E ele deveria agora agir da forma correta, baseando-se na voz interior da sua consciência. A pergunta é: conseguiria o homem obedecer e honrar a Deus com essa voz
da consciência? Bem, nós já sabemos da resposta, mas vamos estudar um pouquinho mais essa dispensação. Você sabia que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 2, vamos tomar aqui lá esse texto? Romanos capítulo 2, versículo 14 a 15, ele vai reforçar que a consciência é uma forma de lei natural. Lei natural. Deus colocou dentro de cada um de nós uma lei natural, que é a nossa consciência. Quem pode ler Romanos 2, 14 a 15? Pois os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. O que esse texto está falando? Que Deus colocou dentro de cada um de nós uma lei que ela concorda com a lei de Deus, que ela vai aprovar o meu comportamento ou ela vai reprovar. Eu não preciso de ninguém me falar. A consciência, que essa lei natural, Deus colocou dentro de cada um de nós. Essa lei fala comigo: Mário, o que você está fazendo não é legal. Mário, faz isso mesmo, isso que você está fazendo não é correto. Existe uma lei dentro de nós, e foi Deus quem colocou essa lei dentro de nós, que é a nossa consciência. E às vezes a nossa consciência pesa. Poxa, eu não deveria ter falado aquilo, não deveria ter ido naquele lugar, poxa, eu deveria ter ido, eu não fui, né? Entenda, irmãos, aqui não há governos, não há leis, não há legislação. Cada um faz o que a lei natural diz para você fazer. O que você acha certo? Faça então. Isso é a consciência. Então cada um fazia aquilo que achava certo sobre todos os temas da vida. Será que a consciência é um guia seguro? Será que a consciência ela pode ser manipulada? Será que a consciência ela pode ser influenciada? A gente vai ver que sim, né? E Caim e Abel é a prova mais imediata que de fato não dá certo. Vocês conhecem a história de Caim e Abel. A história desses dois meninos tem muito a nos ensinar. Muitas lições conseguimos tirar dele. Porque, irmãos, é o resultado mais imediato da diferença, olha que curioso, entre a voz interior e da fé. Os dois fazem de fato um contraste. Um confia em si mesmo para entregar algo a Deus. O outro confia em Deus para entregar algo a Deus. Ou seja, você depende da voz que vem do seu interior ou da voz que vem de Deus? Então eles tipificam exatamente esse dualismo que nós enfrentamos nos dias de hoje. Seguirei eu a voz do meu coração ou seguirei eu a voz que vem do Senhor? As palavras que vêm da boca do Senhor. Nós precisamos entender que nós estamos tratando aqui de um período chamado, dentro da teologia, como que é? Mundo pré-diluviano. Nós estamos tratando desse período da consciência, que abarca esse mundo pré-diluviano. E diferente do que dizem muitos evolucionistas, esse pessoalzinho aqui, gente, eles não eram homens da caverna, homens da idade da pedra. Nós estamos falando de um mundo extremamente desenvolvido. Se você ler os capítulos que compõem essa dispensação, principalmente os capítulos de
Gênesis, capítulos 4 a 6, que é o período que narra essa dispensação, sabe o que vocês vão perceber? O progresso que havia naqueles dias. A Bíblia não fala de homem da caverna. Sabe o que a Bíblia fala? Do homem da metalurgia. Metalurgia é uma tecnologia antiguíssima. Enquanto os evolucionistas falam do homem da caverna, o homem da idade da pedra, a Bíblia fala do homem da siderurgia. Eu vou provar isso a vocês. Se você ler a genealogia contida no capítulo 4 de Gênesis, você vai chegar à genealogia de Caim. Caim foi o filho assassino de Adão e Eva, ok? A Bíblia vai falar de Lameque, que é o 7º depois de Adão. Interessante a história dele, porque ele foi o primeiro bígamo da história. Alguém sabe o que é bígamo? Ele teve 2 esposas, mas também foi assassino. Lameque foi um homem violento. Por aqui, a gente só está no comecinho da história da Bíblia. Dá para entender que o início da humanidade, por causa da consciência, levou eles à violência e altos índices de maldade. Agora, pare para pensar na capacidade de urbanização e de infraestrutura desse pessoal. Você sabia, né? Caim construiu uma cidade. Caim tinha noção de arquitetura e de urbanização social. Para vocês terem uma ideia, irmãos, Lameque, que é parente de Caim, ele teve 3 filhos. Jabal, Jubal e Tubal-Caim. 3 gêniozinhos da sua época. O Jabal, ele era criador de gado, um camarada ligado com a agricultura. O irmão dele, que se chamava Jubal, o que é interessante é que ele era músico. Ele gostava desse negócio de harpa. E o texto bíblico fala que ele construía instrumentos musicais. Eu gostaria de fazer um desafio a você. Tenta construir uma flautinha doce. Essas que os irmãos tocam aqui na igreja. Tenta construir, fazer um buraquinho no lugar certo, para que o som saia de maneira harmoniosa. Pega bambu e tenta fazer um furinho, para ver se sai. Eu sei que eu fazia no canudinho de mamona. Gente, você vai cortar bambu até cansar. A não ser que você chegue precisamente nos lugares certos, na espessura certa. E se você não quiser gastar cortando bambu, você pode ir para uma universidade e fazer uma universidade de 5 anos para você aprender música. E depois faz mais uma outra universidade de física, mais 5 anos, para você saber fazer furinho no lugar certo. Depois de 10 anos de universidade, você vai conseguir chegar aos pés de Jubal. Agora, o que é formidável, gente, o que é impressionante, é o Tubal-Caim. O Tubal-Caim é impressionante. Veja lá comigo, Gênesis 4, 22. Gênesis 4, 22. Eu vou ler. Olha o que a Bíblia fala de Tubal-Caim. Chegamos lá? Zilá, por sua vez, o que diz aí? Deu a luz a quem? Tubal-Caim. Tubal-Caim. Olha o que Tubal-Caim fazia. Artífice do quê? De todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Irmãos, vocês estão entendendo o que a Bíblia está dizendo aqui? Ele era artífice de todos os instrumentos cortantes
negócio de metalurgia, esse negócio de siderurgia. Sabe qual é o problema, irmãos? É que para você extrair o ferro, do minério de ferro, você precisa saber fazer uma fogueirinha de 1650 graus. E depois que você conseguir fazer essa fogueirinha de 1650 graus, você talvez consiga extrair o ferro. O fogão lá de casa, tem um fogão bom que a Juliana comprou recentemente. Sabe qual é a temperatura máxima do forno dela? 280 graus. Em pleno século 21, eu não conseguiria extrair o ferro. Tubal-Caim, nessa época, ele já era artífice de todos os instrumentos de ferro. Ou seja, eu não conseguiria fazer. Mas o que mais chama a atenção aqui é que ele também era artífice de instrumentos de bronze. E aqui tem um problema, porque bronze é uma liga. E sabe qual é o problema da liga? É uma questão mais séria, porque ela necessita da fusão de duas coisinhas, do bronze e do zinco. E se você não colocar na proporção exata, a sua faquinha vai perder o corte rapidinho. Então imagina por aí o grau de metalurgia desse pessoalzinho, da consciência deles, da capacidade deles. E nem por isso impediu esse povo de se corromper. Mesmo com toda a tecnologia, veja que interessante, o alto grau de avanço não refletia socialmente. Eles brigavam entre si. Eles duelavam entre si. Havia muita confusão, muita discórdia. Em Gênesis capítulo 4, mostra que é um povo da agricultura, da arte, metalurgia. A Bíblia descreve longevidade naqueles dias. Sabe quanto tempo viveu Adão? 930 anos. Matusalém, Gênesis 5, ele viveu 969 anos. Com esses séculos de vida, as pessoas tinham muito tempo para aprender. Ensinar, construir, desenvolver ciência. Então, longevidade, ela pressupõe conhecimento, sabedoria, construções e obras avançadas, né? Por exemplo, a construção da arca exigia noção de arquitetura naval, engenharia naval, as medidas exatas, conhecimento de impermeabilização, o betume. E qual foi o fracasso? Gênesis capítulo 6 diz que a maldade havia se multiplicado na terra e a maldade subiu até Deus. E Deus decidiu dar um basta. Isso sugere, irmãos, que mesmo com o avanço de tecnologia, também havia uma degeneração ética. E Deus encerra esse período com o dilúvio. Estou terminando, viu, gente? O dilúvio. Agora, tem algo curioso aqui, eu preciso comentar com vocês antes de eu encerrar. As pessoas confundem muito sobre quando que começou o dilúvio e quanto tempo durou o dilúvio. As pessoas confundem muito isso. Irmãos, alguém sabe quando que começou o dilúvio? Muitos dizem que quando começou a chover. O dilúvio começou quando começou a chover. E ele durou 40 dias e 40 noites. Certo ou errado? Errado. O dilúvio começou quando parou a chuva. Chuva não foi dilúvio, foi o que aconteceu depois. E o dilúvio não durou 40 dias, o dilúvio durou 370 dias.
e a água começou a subir, elevando-se sobre a superfície da terra e cobrindo os montes mais altos, 15 côvados acima do monte mais alto. 15 côvados são 6 metros. 6 metros é do chão dessa igreja ao teto, acima da montanha mais alta. Não tinha como escapar. Deixa eu te dar aqui para vocês essa informação sobre o tempo que durou o dilúvio. Quer ver só? Gênesis 7, versículo 11. Gênesis 7, versículo 11. Eu vou pedir a agilidade de vocês. No ano, o quê? 600. No ano 600 de quem? O filho de Noé. De Noé. Que mês? No segundo. Segundo mês. Aos 17 dias. 17 dias. Naquele mesmo dia, romperam-se todas as fontes. Da onde? Grande abismo. Aqui, ó. O dilúvio veio a água de cima, mas o que inundou foi da fonte dos grandes abismos, veio a água de baixo. E na medida que vinha a água de baixo, o que vem junto com a água de baixo? Lama. Isso mostra o motivo por qual nós temos tanta fossilização arqueológica espalhada por todo o mundo. Porque para que ocorra uma fossilização, o animal tem que ser soterrado vivo. Porque se ele for soterrado morto, ele se decompõe. Então houve um soterramento rápido, instantâneo. Animais fugindo, eles foram cobertos de lama. Então, na medida que saía a água de baixo, vinha com isso uma grande cascata de lama, que foi cobrindo pessoas e animais. Vinha a água de cima e vinha a água de baixo. Note a leitura. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Gênesis 8 agora. Gênesis 8, versículo 14. Quando a terra estava seca. Quando termina o dilúvio. Veja aí, que mês é? Olha aqui no quadro, por favor. O mês é o segundo ainda. Que dia? 27. Dia 27. Que ano de Noé? Versículo anterior. 601. Quantos anos Noé tinha quando começou o dilúvio? 600. Quando terminou? 601. Dá 370 dias durou o dilúvio. E tudo aquilo que havia vida sobre a face da superfície da terra expirou. Eu posso dar passo a passo o que aconteceu. Eu vou citar para vocês só para vocês saberem. 40 dias choveu. Acabou a chuva. Os próximos 110 dias continuou subindo água das fontes dos grandes abismos. 74 dias depois, as águas foram diminuindo. 40 dias depois desses 74, Noé solta o corvo, ele volta. 7 dias depois, ele solta a pomba, ela volta. Mais 7 dias depois, ele solta a pomba, ela volta. Mais 7 dias depois, ele solta a pomba e a pomba não volta. Ele espera mais 29 dias para remover a cobertura. Espera mais 57 dias para poder sair da arca. São mais de 370 dias. Irmãos, o juízo de Deus cobriu toda a terra, cobrindo as montanhas mais altas. Vamos fugir. Isso justifica eles quererem construir uma torre tão alta. Vai que Deus manda água de novo, a gente sobe para o primeiro andar. Encheu o primeiro andar, já sobe para o segundo andar. Mas isso é uma outra conversa. Para amanhã. Não, semana que vem. Gênesis 7, versículo 19. Veja esse registro.
Gênesis 7:19. Nós estamos falando aqui do juízo. Gente, estou terminando, tenha paciência. O meu tempo já passou. Vocês me perdoem. Me perdoem. Mas já vou terminar. Gênesis 7:19 a 20. Pastor, me perdoe. Eu já vou terminar. Quem pode ler? E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 15 côvados são 6 metros acima da montanha mais alta. Gente, esse período da dispensação durou 1.600 anos. Olha como Deus foi paciente com eles. Durou 1.600 anos. Vai de Gênesis 3:7, que eu já tinha dito, né? Já tinha escrito lá atrás. Gênesis 3:7 até Gênesis 8:14. Esse período da dispensação. Vamos preencher a folhinha lá de vocês? E assim eu vou dispensar vocês para casa. Então ela se chama consciência, responsabilidade, viver segundo a consciência, viver segundo a consciência, fracasso, corrupção, juízo, o dilúvio e a graça. A arca. A arca, gente, sabia que é um tipo de Cristo? Que está seguro para aqueles que nele correm? Você é seguro? Depois desse estudo, você talvez esteja perguntando: o que tudo isso tem a ver comigo? Irmãos, Noé, ele foi o 10º depois de Adão. Noé, ele nasceu no ano 1055 da criação. Noé, ele morreu no ano 2006 da criação. Praticamente, Abraão tinha 58 anos de idade quando Noé morreu. Abraão e Noé foram contemporâneos. O que é curioso, que se Abraão quisesse saber como que foi o início, como que foi esse negócio do dilúvio, ele poderia ter perguntado para o próprio Noé. Noé viveu 950 anos. Noé, ele viu até a 10ª geração de netos. O seu Noé, ele era fazendeiro. Noé teve 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Então o que nós podemos aprender com Noé? E eu vou terminar. Eu tenho que trazer um desafio ao seu coração, porque eu não quero trazer apenas conhecimento, mas um desafio ao seu coração. A Bíblia nos diz que o pai de Noé era um outro homem chamado Lameque. Não é o mesmo assassino que nós falamos. O pai de Noé chamava Lameque. E depois que Noé nasceu, Lameque, o pai, teve outros filhos. Isso quer dizer que Noé teve irmãos. A Bíblia vai dizer para nós que Matusalém, irmão de Lameque, também teve filhos e filhas. Isso quer dizer que Noé teve primos e primas. Possivelmente sobrinhos e sobrinhas. O que é interessante e ao mesmo tempo assustador, Matusalém morreu no ano do dilúvio. É só você fazer os cálculos da genealogia. De vô a avô, de tio a tio, de primo a primo, de sobrinho a sobrinho, quantos entraram na arca? Nenhum deles entrou. Nem a família de Noé acreditava nele.
Irmãos, ele ousou a desafiar o mundo conhecido. Noé era chamado de louco, mas no final era o louco que estava salvo com a sua família. Isso deveria fazer-nos refletir um pouquinho sobre como vale a pena servir a Deus e confiar na palavra dele. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse primeiro momento, por essas informações. Eu sei que são muitas informações. Assimilar esse conteúdo exigirá muita dedicação dos irmãos e a graça do Senhor. Leva-nos em segurança para casa, conduz-nos em segurança. E obrigado por essa igreja proporcionar a nós esse tempo de aprendizado. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês todos e desculpe o horário, tá bom? Você que está em casa nos assistindo, obrigado pela sua participação e esteja conosco na próxima quinta-feira.